Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8h36, começando mais uma edição do Ponto a Ponto aqui pela Rádio Star News. Um prazer estar com você mais uma vez nessa manhã agora de quarta-feira, né? Dia 3 de abril de 2024, dia do desporto comunitário, dia do atuário. Então, para você, todos os dias, eu quero também agradecer ontem as palavras e muita gente comentando em relação a um possível programa para que nós possamos fazer em relação aos autistas, né, o autismo, a cidade de Santos, que tem uma prática diferenciada de vários municípios. Vamos pensar, sim, em fazê-lo para que possamos trazer para vocês. Mas estamos começando ponto a ponto ao vivo aqui pela Rádio Star News Santos.com, pelo nosso app Rádio Star News Santos, pelo app Rádiosnet. Você pode baixar para iOS e para Android. Não importa, você vai ter o som da Rádio Star News em qualquer lugar do planeta. No nosso Facebook ponto a ponto, Facebook Rádio Star News Santos. E também no Instagram você tem as imagens do programa. Ainda que se inscreva no nosso canal oficial, dê o seu like, dê sugestões de pauta e participe conosco também, né? Mais jovem bilionária brasileira ganhou, em média, 763 mil por dia desde que nasceu. Estou falando da mais jovem bilionária do mundo, que é uma brasileira, segundo a revista Forbes. Eu fiquei lá olhando as páginas, não vi nenhum dos nossos convidados, nem nós estamos lá. Mas a gente vai tentar descobrir o caminho das pedras. Mas a gente chega lá. Tenho certeza que essa jovem está aí com vários pretendentes a casamento. Agora vai querer todo mundo casar com ela. Ela que é herdeira aí da multinacional brasileira, a WEG, né, uma das maiores empresas do mundo. E ela tem uma boa quantidade em recursos. Daqui a pouco eu passo esses valores. Notícia triste nesse momento. Agora pela manhã, terremoto aconteceu em Taiwan. Após 25 anos, Taiwan sofre um terremoto de magnitude que passa de 7,7 na escala Richter. Nesse momento já são 9 mortos e mais de 800 feridos, segundo autoridades de Taiwan. Bom dia, Virgínia. De olho aí nos nossos ouvintes, atenta. E o nosso WhatsApp, por gentileza? 13998058709, repetindo, 13998058709. Deputado federal, ex-secretário de Segurança, volta a ser secretário de Segurança, Guilherme Derrite anuncia reforço de 340 policiais para a Baixada Santista. Boa, hein? Essa é uma boa. Reforçar e trazer mais atitude. O que está pegando difícil, né, em São Paulo é que o Guilherme Derrite começou com o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, e deve fazer uma revolução no comando da Polícia Militar. Serão 64 mudanças no alto comando da Polícia Militar. Bom dia, meu querido Maurício Franco, gestor em finanças, e a partir de agora entendido em políticas públicas e segurança pública. Estaria o Guilherme Derrite sendo um grande inovador ou trará um grande problema para o governador Tarcísio Gomes de Freitas? Bom dia. Bom dia meu amigo Edu, bom dia, Virgínia. Já bom começa dia, com a meu amigo pergunta Chagas. fácil, né? Pois é, bom dia a todos que nos acompanham, né, pela internet, aí, seja no áudio, seja no vídeo. Isso. Já começou, né? Estou aqui um pouco tonto. Já começa com as difíceis. Exatamente. Bom, primeiro que a questão da segurança, como todo mundo sabe, né, não vou cair num chavão aqui, mas a gente não deve reconhecer que é um problema bastante difícil, bastante sério, né? A questão do Derrite, eu acho que tem dois pontos. Primeiro que a pressão natural de um cargo como esse, de fazer algo diferente para resolver a questão da segurança, pelo menos no âmbito do Estado de São Paulo, que é de responsabilidade dele. E segundo é a pressão que se cria principalmente por conta dos últimos acontecimentos nessa área. E eu digo mais especificamente da Operação Escudo e Operação Verão na Baixada Santista, né, que a Operação Verão acabou de acabar aí com um saldo, infelizmente, de cerca de 60 mortos, mais ou menos, né, coisa que acho que nunca se viu, né, o número
É muito Depois do mas é muito massacre do mais. Carandiru, foi a maior operação da Polícia Militar. Exatamente. O massacre do Carandiru nos famosos 111, né? Isso, exatamente. Mortes Maurício. naquele momento. Exatamente. Então, há essa pressão e tal. E no caso do Derrite também, agora ele está falando de mudar a cúpula, se eu não me engano, essa quantidade corresponde aí a 80% da cúpula de toda Justo. a segurança Exato. pública de São Paulo. Quer dizer, é algo bastante difícil, mas eu acho que é claro que a pessoa é colocada lá para dar solução, né? Mas às vezes a solução dá certo, às vezes não dá certo. Uma operação como essa, com essa quantidade de mortos, ela realmente tem que ser reavaliada, né? Porque não é possível que tenham sido mortos aí apenas bandidos, né? Tem muita gente inocente que foi vítima dessa ação aí da polícia, O que dessa espanta, operação. Maurício, é que 434 detidos eram procurados pela Justiça. Então, quer dizer que a Justiça não anda cumprindo seu papel. Libera muito fácil, ou também tem o caso de fugas de presídios, as saidinhas que tem que terminar, e isso eu concordo com o Eu Derrite. também acho, eu até ia citar isso. Eu acho que esse trabalho, essa questão das saidinhas, as estimativas que eu vejo das saidinhas é o seguinte: 95% voltam e 5% não voltam. Ora, se você estiver falando em 1.000 pessoas, está falando de 50, né? De 1.000 presos, são 50 que não voltam. Isso é relevante. Eu acho que você tem que olhar para quem não volta, Exato. não é para quem volta. Como né? são Então, várias as datas das exatamente. saidinhas. E até porque aquele cara que não voltou, além de ele ser potencialmente um novo dano à sociedade, ele saindo da prisão e estando na rua novamente, por ordem da justiça, por autorização da justiça, ele também vai ter todo no caso de um novo delito, vai ter novamente aqueles gastos todos e tal para prender novamente. Basta ver o que está acontecendo no Mossoró, Sim. né? Quer dizer, 2 que fugiram por incompetência e por descuido Ou facilitação. ou que está sendo facilitação. Ontem até saiu alguma coisa dizendo que parece que não apuraram nada nesse sentido. É incompetência mesmo, é má administração mesmo Criou no um caso. desentendimento entre várias forças, né? Exatamente. Guarda Nacional, Força Não, Nacional, e Polícia você imagina quanto está sendo gasto naquilo, Muito. né? Foram quase 700 tira uma homens. equipe toda de Brasília, vai para lá. Então, tem além da questão social da violência, que a população que paga seus impostos em dia fica mais exposta com esse tipo de acontecimento, tem também a questão financeira. Sim. Quer dizer, é como se a sociedade pagasse 2 vezes por esse tipo de Exato. problema. Exato. Tá aí essa uma análise bem importante também. Bom dia, meu querido. Estava sumido, viu, Virginia? Eu achava que ele havia ganho na Mega Sena sozinho e não avisou ninguém, porque ele não estava sendo visto em lugar nenhum. Aí eu descobri que ele foi visto pelo dentista. Então já me deu a impressão que ele não ganhou na Mega Sena, né? E o nosso querido Fernando Wagner Chagas, cientista político. E já que eu falei de Fernando Wagner Chagas, se você quiser comentar o fato também do Derrite, mas convite do presidente Lula para a visita de Vladimir Putin ao Brasil começa a criar talvez um certo problema de relacionamento internacional. Veio o Macron, do Macron para o Putin, muda a receita do bolo, viu, meu querido Chagas? Bom dia. Eu nem sei, bom dia. Fiz a nova milionária que eu sou solteiro. Olha, eu vou mostrar para você então, viu, Fernando, e para o Maurício. 1,1 bilhão. O Maurício já é casado, mas essa é a moça. Nossa, Rapaz. bonita. Maurício pensou até na Eu separação. temo, não, você acabou de me perguntar pela segurança, eu temo pela segurança dessa moça. Total. Além de Total. riquíssima, é muito bonita. Total. total. Ela tem 19 anos, vamos ver se 19 anos, é de Santa Catarina, acabou de entrar na faculdade. E Tá ela fazendo. é bilionária, é a mais jovem bilionária do mundo, uma brasileira, de um grupo fantástico, que é essa empresa, a VEG. E para que você tenha uma ideia, ela tem só 1,1. 1 bi e 100 milhões. Dá mais ou menos assim, em dólares, 1 bi e pouquinho. Em reais, ela tem 5,56 bilhões de reais com 19 anos e acabou de entrar na faculdade, agora com 19 anos. Mas é uma exposição muito grande. É muito grande. Né? O Maurício colocou muito bem. Claro que é envolto de segurança, mas a gente sabe que segurança nenhuma no mundo evita tudo, né? Então, ela vai ter que ter cuidado. O nome dela é Lívia Voigt, herdeira da empresa de máquinas e equipamentos VEG de Santa Catarina. Ela é a bilionária mais jovem do mundo, segundo o ranking atual, que saiu anteontem da revista Forbes 2024.
E tem um detalhe, só se me permite Pois não. Acrescentar, a irmã dela, que tem 26, também tem essa mesma Exato, quantidade de... exatamente. É outra bilionária com 26. São as irmãs, né? Ela, como é mais jovem, assumiu essa posição. Ela roubou, no bom sentido, essa posição de um outro, coitado, um outro abnegado aí, que tem um pouquinho de dinheiro na conta. Eu até anotei o nome dele aqui. Beneficiário do Bolsa Família. Ela agora vai pensar em comprar o primeiro apartamento do Minha Casa Minha Vida, viu, Fernando? Mas ela, com 19 anos, tomou o lugar do italiano Clemente Del Vecchio. Quem é Clemente Del Vecchio? Ex-jogador do Corinthians? Não, do Palmeiras, muito menos. Clemente Del Vecchio é filho do fundador da Luxottica, magnata, a maior marca de óculos atualmente do mundo, né? E ele acumula um patrimônio de 1,1 bilhão de dólares, parecido com o dela, mas ela é mais jovem, consequentemente, ela assume esta posição. Então, é muito dinheiro. Aí, Fernando, fico pensando, o seu xará, Fernando Haddad, quando vê uma notícia dessa, ele vai virar presidente. Aí, presidente, eu não tenho razão? Tem gente que pode pagar mais imposto. Essa moça, com 19 anos, tem que pagar mais imposto. Acho que nem imposto ela está pagando direito, presidente. Tem que pagar. Aí o presidente olha para ele e fala assim, o problema é seu. É ou não é, Fernando? O Haddad está sempre numa situação muito difícil. De um lado, o PT querendo gastar. De outro lado, o Haddad querendo dar uma satisfação para o mercado financeiro. Você lembra aquela historinha, Fernando, que abria, um certo governador abria o vidro o espelho do banheiro e aparecia aquela voz e falava assim, Geraldo, lembra? Agora, o Fernando Haddad tem outro nome que aparece quando ele abre, é Simone Tebet. Simone Tebet. Todo dia ela está comentando alguma coisa, tem notícia dela, daqui a pouco eu vou falar. Mas o Haddad, ele surpreendeu muita gente, mas para mim não, eu esperava que ele realmente fizesse uma boa administração financeira. E vem fazendo, né? Ele tem um equilíbrio político muito grande, porque de um lado, eu entendo o PT, ele quer atender à parte social, já que a desigualdade no Brasil é muito grande e de difícil alteração no curto prazo. Então, tem que dar atenção para... Do outro lado, ele tem a pressão do mercado financeiro e do Congresso. Antes de entrar em outros assuntos, para você ver, o Maurício acho que sabe disso. As emendas parlamentares, nós temos 100% do orçamento. 90%, o Maurício sabe disso, 90% são gastos em despesas vinculadas, verbas carimbadas. 10% restam para a despesa que a gente chama discricionária, que você tem liberdade para gastar. Destas, 15% estão na mão do Congresso. O Congresso queria 25% até o fim do ano, vai ter 20%. O país que mais se aproxima de emendas positivas, o que são emendas positivas? Está previsto no orçamento, você tem que gastar. No Brasil está em 15%, até o fim do ano chega em 20%, o Congresso queria 25%. O que mais se aproxima disso é os Estados Unidos, 4%. E depois tem, o Congresso nos Estados Unidos é muito forte. Sim. E quando eu digo 4%, é todo o gasto que o Congresso tem, não só as emendas vinculadas, mas as demais. Na realidade, as emendas vinculadas nos Estados Unidos só são 2%. Os dois países que, vamos dizer, o parlamentarista, o semipresidencialista, 0,5%, Portugal e França. Nós vamos chegar a 20%. Então, fica muito difícil você atender as demandas do PT para o social, o mercado financeiro querendo que gaste menos, de onde não tem... Muito pratinho para equilibrar, né? Muito. E a questão que o Congresso cada vez mais quer participar. Ontem, inclusive, Agora, tive conversa... Simone Tebet tem razão, Fernando e Maurício, quando disse ontem que ela vê limites nas receitas e diz que a revisão da meta para 2024 e 2025 tem que estar na mesa com urgência. Eu não vejo com urgência, deve estar na mesa. Deve estar na mesa, são visões diferentes. É que nem o Maurício falou, são muitos pratos para equilibrar. E eu vejo que o Haddad está conseguindo equilibrar. Eu acho que outro não teria essa facilidade que ele tem. De qualquer forma... As contas públicas são um peso a resolver. Eu não vejo ele está dentro da meta até agora. Não vai cumprir a meta, o Maurício sabe disso. Não vai, mas ele não pode dizer que não vai cumprir a meta. Claro, Claro.
E quando se fala, eu tive até sumido, mas tive muitas discussões de Ainda finanças bem, ó, você públicas. veja que esse é um ponto positivo do convidado, ele assume que esteve sumido. Isso já é um bom ponto. Diga, Fernando. Eu tive até várias discussões com o pessoal do mercado financeiro. Sim. A dívida aumentou, a dívida não aumentou. O ex-presidente deixou 76% de dívida pública no Brasil do PIB e está em 76%. E para aqueles que dizem, gasta demais, aí você pergunta para essas pessoas onde gasta demais, se é receita corrente ou receita de capital, e dá um orçamento para as pessoas, esse pessoal não sabe onde gasta demais, né, Maurício? A crítica não se sustenta até a página 2, né? Não se sustenta. Então, é muito difícil você equilibrar toda. O Maurício falou bem, na minha infância tinha os pratos, né, no circo, né, os pratos rodando e não podia parar, né? Então, não vai cumprir a meta, Edu, não vai, porém ele não pode fazer isso, e a administração financeira até agora tem sido satisfatória. Agora, vamos voltar, antes de falar do Putin, eu nem sabia que o Putin vinha no Brasil. O convite já foi feito, a intenção de visita, o Putin tem um sinal verde para vir ao Eu acho Brasil. difícil, que o Putin não pode sair da... Ele também considera algo assim perigoso até para da o Rússia, Putin, né? da Rússia. Agora, quanto à segurança pública, são soluções simples para problemas complexos. Eu entendo que teve uma pesquisa, 70% da população concorda com esse método, porém ele pode resolver a curto prazo, a médio e longo prazo ele não resolve. Eu entendo que a segurança pública é algo mais amplo, onde você tem que envolver hoje município, Estado e União. Não se combate o crime organizado apenas eliminando as pessoas, porque já fala, é um crime organizado. Começa, né, Fernando, se me permite, pela própria inteligência. A inteligência tem que agir primeiro. E tem outro ponto. Se é crime organizado, você mata o presidente, o diretor sobe. E com certeza o crime organizado ele não está aqui na Baixada Santista, o líder. Mesmo que tivesse, seria difícil pegá-lo. Um ponto importante, tem que garantir a segurança pública? Tem que garantir a segurança pública, mas tem que garantir a segurança pública estruturando a polícia. Nem toda modificação é boa. Quando você mexe em 80% do comando, você mexe em qualquer prefeitura, em 80% dos secretários, com certeza você não vai ter o resultado esperado. Fernando, você Você desorganiza. tem uma experiência gigantesca em política, e o Maurício também. Foi bom você tocar nisso, que vários dos nossos ouvintes mandaram a figura aqui, e eu tentei traçar um paralelo, mas é importante isso. Uma das figuras, eu conversei com um policial militar, não tenho aqui a autorização para falar o nome, mas ele me chamou a atenção no seguinte: você imagina que o atual secretário de Segurança Pública do Estado, eu não estou aqui depreendendo ou fazendo alusão a caráter, nada disso, não é esse o ponto, mas ele não é da maior patente que a Polícia Militar permite alcançar. E, de repente, ele se transforma no líder de segurança do Estado. Consequentemente, ele manda nas duas corporações, Polícia Militar e Polícia Civil. E aí ele vê, em conversas com o próprio governador, fraquezas, vaidades, principalmente falta de coragem de alguns comandantes da Polícia Militar. E diz para o governador: preciso mudar isso. Já houve uma mudança, já houve uma troca de comandos, que já deu uma balada na Polícia Militar em relação a isso. Aí vem a operação que traz, como o Maurício fez uma observância aí de números. Então, o Fernando peca também nesse sentido. Você tem uma pessoa que não é da mais alta patente, de repente foi escolhida para ser o secretário e manda em todo mundo que tem alta patente. Eu vejo mais pelo outro lado. Ver uma pessoa de fora. Vamos pegar uma prefeitura, Miracema do Norte. Você pegar Miracema, é a música da Blitz, né? É por isso que eu falo Miracema. Você troca de 10, são 10 secretários, você troca 8 secretários. Pois não. E você não é de Miracema do Norte, você é de Mossoró. Tinha que ser Mossoró. Você não conhece. Não é por acaso. Você não conhece aquele território, você não conhece. Sim. E pelo simples fato, mesmo que você seja de Miracema do Norte, você trocar de 10, trocar 8 secretários municipais, não quer dizer que vai melhorar. E outros pontos.
O crime organizado em São Paulo e na maioria dos estados, ele começa na prisão, no sistema carcerário. Lá que tem o crime organizado devido à falta de condições e iniciou no Carandiru. Diferentemente da política adotada no Rio de Janeiro, que tem um forte comando do crime nas milícias. O que corre o risco, isso no meu modo de entender, você misturar já o crime organizado que está no sistema carcerário, por falta de condições, e ainda misturar com a polícia e virar uma milícia. Então, a curto prazo, 70% da população concorda, pode até resolver no curto prazo. A longo prazo não resolve, até por uma questão não é nem de segurança pública, é de princípio de administração pública. E quanto à saidinha, o nosso sistema carcerário é o terceiro maior do mundo, de maior população do mundo. 50% estão em prisão preventiva, não deveriam estar presos. Então, quanto mais você prende, mais você joga no colo do crime organizado essas pessoas que estão presas. Então, não é você apenas atacando a segurança pública, onde tem um sintoma que é nas ruas. A gente tem medo de sair na rua. Tem, sem dúvida. Porém, nós não estamos atacando a causa. Sim. A causa, no Estado de São Paulo, está no sistema carcerário. Enquanto nós não resolvemos isso, ao contrário, nós estamos jogando mais pessoas no crime organizado. E o poder paralelo vai tomando conta, e como muito bem lembrou o Fernando, ou Maurício, quando você tem um líder que ele é preso, ele é abatido em confronto com a polícia, ou próprio confronto com facções, sempre tem um chefe que assume a posição. Então, eles têm uma hierarquia, né, Maurício? Então, você não termina com essa escala. Exatamente. Como o Chagas lembrou, o crime é organizado e ele é estruturado. Então, ele tem uma cadeia de sucessão já definida. Como se fosse uma empresa, uma instituição governamental, enfim. Existe um organograma dentro. Então, você elimina um, aí vem outro para o lugar. Em alguns momentos, até com uma certa briga interna, mas, de qualquer maneira, assume um segundo, né? E o Chagas fez um quadro muito resumido, mas com muito brilhantismo dessa situação como um todo. E eu queria lembrar também que essa questão de que a prisão indiscriminada, ela acaba alimentando de mão de obra o tráfico. O tráfico não, a violência de modo geral, né, o poder do crime organizado. Porque coloca muita gente nova no sistema prisional, e esse pessoal passa a ser novos componentes do crime organizado. E aí a gente volta para aquela discussão que muita gente fala que é a discussão, que é a bandeira da esquerda, que não sei o que e tal, mas não é. Que é o seguinte, a base disso está na desigualdade econômica. A base disso é a desigualdade econômica. Exato. Então, se a gente pega hoje, nas grandes cidades brasileiras, nas grandes capitais, os milhões de habitantes que você tem nas áreas periféricas, nos morros, né? Qual que é a perspectiva para um jovem negro do Morro do Rio, né? Tirando exceções, não é a melhor das coisas. Sim. Aí ele é conquistado, entre aspas, pelo crime organizado, para ter dinheiro fácil, para, de uma certa maneira, dar uma resposta para a sociedade em relação à discriminação que ele sofre a vida inteira, porque a gente não consegue imaginar. Mas, assim, quando você se intera sobre a questão do racismo, o chamado racismo estrutural, assim, são pessoas que, desde que nascem, são discriminadas, desde que nascem. Você está falando um ponto, Maurício, você está me lembrando, me deu a oportunidade até de você citar, existiu ele é cooptado até pela essa organização criminosa. Eu tive a oportunidade de entrevistar uma vez, vocês já devem ter lido, o Paulo Storani, que foi comandante do BOP no Rio de Janeiro. Ele disse o seguinte: Eduardo, para que você tenha ideia, no Rio de Janeiro, ele estava aqui em Santos, o jovem no morro, ele quer ter um tênis de marca, ele quer ter uma bermuda, uma calça, camisetas de marca, um relógio, mas muitas vezes ele já começa sendo enganado ali, porque esse grupo dá para ele um tênis falsificado, roupas falsificadas, só que ele já fica iludido que aquela vida que ele vai ter vai melhorar, né? Então, ele passa a entrar no grupo desde jovem, 14, 15 anos, e vira um soldado. E aí vai se comprometer eternamente com o mundo do crime. E aí, como disse o Fernando, quando ele cai no sistema prisional, ele não tem recuperação. Ele piora, porque, na verdade, lá ele é condicionado a ter treinamento lá dentro, e quando ele está lá fora, ele vai
de novo, cai na marginalidade e, quando está dentro, ele faz parte de um esquema que é totalmente preparado para que ele aconteça. Então, como muito bem colocou o Fernando, antes da gente ir para o intervalo, se a gente não pensar dentro para fora, a gente não resolve. Exatamente, exatamente. E esse jovem, assim, eu acho que a questão é a perspectiva, porque você pega um jovem de 15 anos, ele, obviamente, ele não está maduro, né, do ponto de vista das suas escolhas. Sim. E como diz você, só que, por outro lado, ele é seduzido por esse mundo capitalista, ou não é nem capitalista, sim, pelo consumismo, exatamente, pelo consumismo do tênis de marca, do celular de última geração, enfim, esse tipo de coisa e tal. Então, você junta uma imaturidade do ponto de vista da personalidade dele, com desejos que ele não enxerga no curto prazo como realizar. Né? E aí acaba indo pelo caminho mais fácil, que, como a gente bem sabe, não é o mais fácil. É o mais, e, Edu, o Maurício tocou num ponto, eu vou até exagerar no número, né, esse número. 10% da população brasileira detém 50% da renda do país. Esse número é até menor, mas eu estou exagerando. 10% da população brasileira concentra 50% da renda brasileira. Os outros 50% são divididos entre os 90% e também de forma desigual. Enquanto você não resolver a desigualdade no Brasil, é um dos países mais desiguais. Como os Estados Unidos também são desiguais, nós não vamos resolver esse problema. É um abismo social. Pode dizer que é discussão de esquerda, é a realidade, os números estão aí. Como ontem eu vi uma certa crítica, Fernando e Maurício, ao presidente Lula, tem lá vários pontos que eu também não concordo mesmo, mas ele comentou sobre um subsídio extra para a região norte do país, em relação ao programa Minha Casa Minha Vida. O Maurício conhece muito bem o sistema da Caixa Econômica, que é uma instituição que merece nosso respeito, mas você tem que ter esse olhar, né, Maurício? Quando o Fernando fala essa desigualdade, esses 10% de concentração de renda, e você tem um estado, uma região, melhor dizendo, uma região norte com tantos problemas financeiros, se você não tiver um olhar e uma atenção, você só aumenta essa diferença, essa desigualdade e esse abismo social, você não corrige jamais. Em direito a gente tem uma frase que diz o seguinte, que você tratar igualmente os desiguais, você está praticando injustiça. E é mais ou menos isso, você tem que olhar para quem precisa mais, né, na gestão da coisa pública. E essa questão da desigualdade, ela é um tema que eu assim, lamento, que ele é um tema que ele não é muito discutido como ele deveria ser. Alguns intelectuais e alguns políticos levantam essa questão da desigualdade. Isso no Chagas trouxe de que 10% detém 50% da renda, quer dizer, assim, é uma coisa, e até do ponto de vista do capitalismo é burro. É burro, porque você tira do mercado consumidor, você tira do jogo milhões e milhões e milhões de pessoas que poderiam estar. Então, e a gente chega àquela velha conclusão, o Brasil tem uma capacidade fantástica de produzir riqueza, o que não sabe é distribuir essa riqueza. A gente vai comentar muito desses outros assuntos na volta aqui do programa, inclusive o Antônio Sanches manda bom dia, está lá com o Ricardo, o seu Rogério e também o Tadeu, agora já em Pitangueiras. Bom dia, obrigado pelo carinho, pela audiência. Ele ainda cita aqui o caso do acidente da Porsche, né, de R$ 1.300.000 em São Paulo. Ô, Antônio, eu penso igual você, respondi para você ontem, você reiterou aqui hoje, né, o empresário Fernando Sastre Filho. Vamos lá, só para ir para o intervalo e comentar os seguidos erros nessa sequência que eu li a história inteira. Primeiro, eu concordo com o delegado que ele assumiu o erro de matar, porque quem dirige uma Porsche numa velocidade acima da média permitida por uma avenida que é a Salim Farah Maluf, já assumiu o erro e o risco de matar. Ele passou por cima de um carro e jogou esse carro contra o poste. E, segundo testemunhas, ele não vinha a 50 por hora. Não vinha. Ele vinha a mais de 150 km por hora. Eu estou dizendo isso por baixo. Tá? Aí me vem a juíza, com todo o respeito, ela disse que não manteve o jovem empresário de 23 anos. Olha que com 23 anos para ter um carro de 1.300. Você, quando tinha 23 anos, quando tinha um carro de 1.300? Não. Nem perto disso, né? Não. E nem pretende ter, né? Dá trabalho, porque o IPVA é caro. E não corria tudo isso. Não corria, eu sei que você não corria. Só que ele, pasmem, eu fui pesquisar, quando a polícia chegou, ele ainda estava lá, que ele ligou para a mãe dele ir lá buscá-lo, né? Significativo isso. Significativo. Então, você perceba, né? Aí o que acontece? Maurício Fernando, quando você
tem uma pancada violenta como foi, que ele destruiu a Porsche e o outro carro, não preciso nem falar, que a morte do motorista foi praticamente na hora, você tem que ser levado aonde? A um hospital. Você pode ter tido algum tipo de traumatismo. A polícia chegou. Por que a polícia liberou esse rapaz para ir com a mamãe para casa? E não o levou a um hospital, acompanhando esse rapaz, depois levando a uma delegacia de polícia? Não, ele se apresentou 48 horas depois, já acompanhado de um advogado, e não ficou detido. Segundo a juíza, eu não sei se tem aqui o nome da juíza, eu respeito todos e qualquer juízes, mas não concordo, por isso precisa de uma mudança radical, mas ela disse que não pode ser movida pelo clamor popular e manter o jovem preso. Ué, a família do outro lado está destruída. O pai de família foi morto e morreu na hora, não sobrou nada do carro. Você imagine como é que ficou o motorista dentro. O jovem diz que saiu de uma casa de jogos na madrugada e não bebeu nada, estava com um amigo. Primeiro que eu queria saber se essa casa de jogos é legalizada. Já começa aí o erro por aí. Tá? E aí, ele, segundo pesquisas, esse carro dele aí pode atingir facilmente 300 km por hora e leva cerca de 3 segundos, acelerando normal. Então, você imagina a consequência disso. Então, se nós não mudarmos, vira só estatística. É mais um a morrer. E o delegado que fez o trabalho correto, né, quando recebeu, foi simplesmente punido pelo que manda a lei. O delegado queria mantê-lo preso. Só que a justiça determinou não, com bons advogados, que ele fosse liberado, vai responder em liberdade. E sabe o que vai acontecer, Maurício Fernando? Nada. É prorrogar indefinidamente isso. Agora, o rapaz tem 24, não conheço, não quero julgar precipitadamente ou antecipadamente, mas tem 24, 25 anos de ter um Porsche, né, já é uma coisa que chama a atenção da gente. Fora do padrão, né? Aí ele bate e chama a mamãe, né? Quer dizer, isso é significativo desse tipo de classe social que a gente tem muito, não vou dizer todos, evidentemente, mas assim, de comportamento, né? E o que eu li foi que a mãe convenceu a polícia de que ia levar o rapaz, que estava com corte no rosto, assim, para o Hospital São Luís de São Paulo. E que, em razão disso, teria sido liberado. Depois já a polícia... houve um erro aí. A polícia não tinha que ter liberado ele para ir com a mamãe. E aí depois a polícia entrou em contato com o hospital e ficou sabendo que ninguém apareceu lá. Né? É óbvio que é para se livrar do flagrante. É óbvio. Sim. Agora, tem um ponto aí, nós estamos falando de desigualdade econômica. Também a desigualdade social. Fosse um... Veja, Fernando, ele num carro de 1.300.000 e o motorista num carro de 40 mil reais. Isso, fosse uma pessoa com um carro, vamos dizer, de 100 mil reais até, vai, exagerando, de pele preta, da periferia, eu acredito que não teria o mesmo tratamento. Você tem razão. Teríamos aí, com certeza, a prisão em flagrante. Sem direito nem a fiança, e aguardaria julgamento ou audiência com o juiz, né? Prisão preventiva. Nós temos esse olhar de que diferente. É lamentar ter que ouvir isso e falar isso, mas é verdade. Agora, e você vê como o tratamento é diferente. Você entra na periferia e entra de forma agressiva. Aí você pega... Deve ter sido numa grande avenida, foi em São Paulo? Salim Farah Maluf. Nossa, aí com o Porsche, nada acontece, porque ele tem um Porsche, se tem um Porsche, ele deve ter uma boa condição, chamou a mamãe, foi para o hospital... Ele está aqui, o Porsche dele aqui, e ali do lado um bolinho do que sobrou do Renault Sandero. Isso aí, só olhando assim, caracteriza a dolo eventual. Ele assumiu o risco. Exato. Foi o que o delegado falou. Falou isso? Falou, o delegado falou. Tanto que o delegado... É que o delegado não manda, né? A juíza está acima dele, mas o delegado falou, ele assumiu o risco de matar quando ele pegou um veículo tão possante, uma avenida que não permite essa velocidade. De novo, aquilo que eu falei no início. E o carro estava na frente dele. Ele alega que o carro brecou na frente dele. 50% da população carcerária do Brasil está em prisão preventiva, muitas vezes por falta de advogado.
Sim. de peticionar. Essa pessoa tem muitas características de que praticou um homicídio com dolo eventual. E não teve a prisão preventiva E um outro decretada. detalhe, Talvez viu, Fernando? não, talvez ele mentiu não, quando disse que o compense. carro parou na frente dele. A imagem de câmera que você tem ali naquela avenida prova que o carro estava trafegando em velocidade normal e ele veio em velocidade acima. Não, é um escárnio, né? No depoimento ontem ele falou que ele estava um pouco acima de 50 km por hora. É só você olhar o vídeo. Exato. Você Não viu precisa, o vídeo, não precisa né? nem perícia, não precisa nem Não, polícia o técnica vídeo ainda. já Vai ter, lembrado. evidentemente, vai ter um O laudo e vídeo, tal. sim. Mas nem precisa, é só você enxergar. Quer dizer, é um escárnio, é uma coisa que, desde o momento que a coisa acontece, assim, como é que eu vou livrar o meu filho dessa situação? Ou eu, que no caso o rapaz, como é que eu vou me livrar dessa situação que eu arrumei? E o Chagas falou exatamente isso. Se fosse o contrário, se fosse um cara de um aplicativo preto dirigindo o carro, tivesse batido traseira daquele jeito, a conversa seria muito diferente. É que nem a história, eu lembrei agora da história da descriminalização da maconha. O que é consumo e o que é tráfico. Sabe o que é pior ainda? É que ele é herdeiro de uma família que tem aí, no caso, o pai dele, Fernando Sastre Andrade, uma grande empresa do ramo imobiliário, que atua no comércio de materiais para construção, segundo a Receita Federal, também tem participação numa empresa de representações imobiliárias. E esse carro de 1.300.000 não tinha seguro. Ele não tem seguro. Quer dizer, um negócio que nem cabe, né, você falar. E é lamentável a gente ver esse tipo de coisa. Mas às 9h12, eu vou um rápido intervalo aqui no nome da M. Muniz Logística, Soluções de Comércio Exterior. Está aqui, ó, para que você tenha segurança na hora de importar, exportar, transitar a sua carga. Tudo que você precisa de despacho aduaneiro, com premissa aí, com a qualidade de uma equipe profissional. Esteve com o brilhantismo na Intermodal, recentemente, no mês de março, a nossa aqui da M. Muniz Logística, acesse munizlogistica.com.br. Já sabe, não perca tempo. Forte Vistureias Automotivas, são 9 endereços. Na tela você vê um atrás do outro passando aqui em Santos, Guarujá, Mogi, São Vicente, Praia Grande, com 3 endereços do Boqueirão, na Aviação, na Vila Mirim, Santa Branca, no Vale do Paraíba e também Itaquera. E lembrando que nós temos o apoio aqui incondicional de uma das maiores construtoras do Brasil, que lançou recentemente o Bale, grande empreendimento em Santos, e muita gente fica perguntando, Edu, tu errou a rua? Não. Onde eu peguei até o vereador Paulo Miyashiro aqui, sabe onde fica a rua Próstio de Souza? Ele ficou pensando. Eu dei a dica, ele falou, já sei onde é. A Próstio de Souza é famosíssima. Uma rua pequena, né, o Fernando? Pequena. O Fernando conhece bem. Fica entre a Oswaldo Cochrane e a Sampaio Moreira. Pronto, sabe tudo. E aí ia tirar 10 na prova. É um Waze. É um Waze. Não, eu fui... É um Google Maps. Eu Google entrei na prefeitura entregando impostos na rua. Tá né? bom, tá bom. Né? E esse aqui, ó, Explicou. presta atenção, o Maurício Chagas, eu vou misturar os dois, Maurício e Chagas, conhecem. Pensa num condomínio com 2 e 3 vagas na garagem, Maurício. Ponto de energia elétrica para carro na garagem. O Chagas pode carregar o Porsche dele. É isso. Exatamente. Fechaduras eletrônicas, depósito individual para você e para a família. Tá? Fazenda solar na cobertura, e esse ponto, próximo de tudo, muito bem colocado pelo Fernando, na Coronel Prost Souza 19. Se andar para frente, está na Bartolomeu de Guzmão, está na praia. Se andar para trás, está na das Pessoas. Se for para o lado direito, Almirante Cochrane. Se for para o lado esquerdo, Oswaldo Cochrane. Ponto como esse, só o Bale pode trazer para você. E olha só, 2 e 3 suítes de 98 e 158 metros quadrados. Ô Barroso, você quer matar a gente de vontade de mudar de casa toda hora, né? Por que não fora o Bale? Você tem uma alta, está sendo construído pertinho da casa do Fernando Chagas, na Almirante Cochrane 32, aí no Canal 5. Lindíssimo também projeto da Cecília Passarelli, que é craque, hein? Podia jogar no Santos. E tem o Mykonos que vai ser entregue agora, aqui no final do ano, olha. Ficou lindo, iluminado no Natal, Ano Novo, parecia aqueles prédios de Manhattan, Nova York, mas não precisa ir tão longe, não. É só você adquirir em Santos, Residencial Mykonos, na Ricardo Pinto 63, na Aparecida. Agora, se você quer fazer um negócio muito bacana, Caixa Econômica, Engelife, Eng Plus, suas parceiras. Você fala, Edu, eu tenho 40 mil, é o preço desse carro que foi destruído pela Porsche. Eu vou até vender o meu porque eu fiquei com medo. Pega os 40 mil, liga para a Engelife e fala assim, ó, tenho 40 na mão e vou com você na Caixa Econômica. Dá para fazer negócio? Está feito. Porque com 35 você dá de sinal, Maurício,
vai na Caixa Econômica, fala, quero uma unidade no Piazza Torino. O gerente vai falar, tá feito, faz o contrato, 30, 35 anos, aí o gerente vai falar assim, agora você não vai pagar mais nada. Mas como não vai pagar mais nada? Quando você pegar a chave, você volta aqui, aí você começa a pagar sem juros e correção num plano definido pela Caixa e pela Engie Life para adquirir uma das unidades do Piazza Torino. A Caixa e a Engie Life, duas mães, para que você possa adquirir a sua unidade em Santos, quase ali na Afonso Pena, no Embaré. Duas marcas poderosas, né? Aí a Caixa não dá segurança para um bom negócio, Maurício? Rico. Você sabe que na segunda-feira teve uma ligação, né? Para a Caixa Econômica. Na segunda-feira? Segunda-feira agora, o ex-presidente do Corinthians pediu para a secretária dele ligar para o presidente da Caixa. Aí ligou para o presidente da Caixa. O presidente da Caixa atendeu e falou que é o ex-presidente do Corinthians. Aí o presidente da Caixa, que deva honra. Vou pagar a dívida toda do Corinthians agora de uma vez só. O que você quer aí? Eu pago de uma vez, faço um Pix? O presidente da Caixa falou, é verdade? Eu falei, não, 1º de abril. E não pagou, gente. A gente vai um rápido intervalo e voltamos já com o nosso programa, que é às 9h16. Você vê que segunda-feira teve trote pra caramba. Essa foi uma brincadeirinha que corintianos ouviram de palmeirenses, de São Paulo e de santistas, que o ex-presidente do Corinthians, né, o André Sanches, ligou para o presidente da Caixa e falou, vou pagar o estádio todo à vista aqui. Quando o presidente da Caixa falou, ai, que bacana, 1º de abril. Mas, Edu, rapidinho, isso é sério. O golpe de Estado, que chamam de Revolução, ele não foi no dia 31, ele foi no dia 1º. Caiu para o dia 1º de abril. Por que não comemorar no dia 1º? Porque é o dia da mentira. Dia da mentira. É sério isso. Verdade, então, anteciparam o dia 31. Isso aí. Deram uma puxadinha para trás, porque senão cairia no dia da mentira e ninguém ia acreditar. Do Gaspari, no livro dele, né, naqueles vários livros sobre ditadura, ele comenta isso. Você sabe que essa mudança de data é golpe, hein? É golpe. Cuidado. Não, e foi deposto mesmo, na realidade, o Jango, no dia 2. No Congresso. Fernando Chagas também é cultura. Veja lá, Maurício. História do Brasil. História do Brasil. Depois de Fernando Google Maps, vamos ao intervalo. Dininha Couto, bom dia, amigos. Bom dia, Dininha. São Bernardo do Campo, um beijo no coração da Dininha. A Engie Life Construtora, empresa do Grupo Engie Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engie Life Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Novo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Engie Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engieplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia.
Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Às 9h22, mandando um abraço direto e reto lá para Florianópolis, nosso querido Bento. Um abraço para ele, me manda mensagens bonitas e maravilhosas. Eu vou dar uma voltada um pouco para trás aqui, como diria o Caipira, né? Eu vou a Balneário Camboriú, ao meu querido Sérgio, né? Seu Sérgio, lá que trabalha com os universitários, o transporte universitário lá da Univale. Também o seu Bedim, esse conhece segurança, foi diretor de presídio em Santa Catarina, oriundo da cidade maravilhosa de Chapecó. Um abraço a ele, ao filho Yuri e toda a população também. Vou um pouquinho mais para cá, vou para Itajaí. Ô Wellington, estou tentando ajudar, mas a informação é boa, que em breve o Porto de Itajaí voltará a ter operações, né? Mas o que aconteceu com o Porto de Itajaí? Colocaram lá um sujeito, Fernando Maurício, para ser o organizador, o administrador do Porto. Ele foi pego com um armário, parecido com o que a gente tem aqui no estúdio, com mais de 40 milhões de reais. Lavagem de dinheiro. Resumindo, foi preso e o porto que estava lá para ser trabalhado acabou não sendo trabalhado e ficou abandonado. E é uma judiação, o Porto de Itajaí, que é um porto municipalizado. Mas, já que a gente entrou em abril e na segunda-feira veio a informação, eu juro que eu pensei que era brincadeira, mas eu fui checar. Meu querido Fernando, meu querido Maurício, nós estamos no ano de eleições, até sexta-feira vereadores podem migrar para novos partidos, prefeitos não, prefeitos podem a qualquer tempo. Nós vamos ter a janela aberta também mais para frente de alguns outros cargos, né? Porém, a gente sabe que tem alguns movimentos políticos, em São Paulo eles são muito fortes. E qual foi a notícia que surgiu? Eu queria saber a opinião de vocês, que têm muita proximidade com a política aqui de Santos. O PSD, né? Através do seu representante, vice-governador do Estado, Felício Ramute, do PSD, convidou o atual deputado federal Paulo Alexandre Barbosa. Segundo ele, Santos merece um candidato próprio do seu partido. Mas eu falei, peraí, mas ele é do PSD, o Paulo é do PSDB. Mas eu falei, não, você larga o PSDB, que está moidinho, vem para o PSD, uma mexida. E vem para... Aí eu fiquei pensando aqui, peraí, isso não é legal, porque